Nacional pela Informação sobre Medicamentos, da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal Fluminense, cadastrado na Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal Fluminense. Olá, vamos iniciar mais um episódio do Medicasmento, um podcast do Centro de Apoio à Terapia Racional pela Informação sobre Medicamentos, o CEATRI. E hoje nós vamos conversar sobre atividades clínicas do farmacêutico e imunidade hospitalar. E para isso temos o prazer de conversar com os farmacêuticos Elaine Barreto e Renan Gianotti. A Elaine, ela é formada pela UFRJ, farmacêutica formada pela UFRJ, fez residência na Universidade Federal Fluminense, no Instituto Nacional de Cardiologia e também fez o mestrado no mestrado profissional em Administração e Gestão da Assistência Farmacêutica. Já o Renan, também formado pela UFRJ, também fez residência na Universidade Federal Fluminense, coincidentemente também no Instituto Nacional de Cardiologia, e fez seu mestrado em Ciências Farmacêuticas na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Sejam bem-vindos. Vamos tentar passar um pouquinho da experiência de vocês em relação às atividades clínicas do farmacêutico, que é uma área de atividade farmacêutica que vem crescendo muito ao longo dos últimos anos. Muitos hospitais particulares, hoje em dia, até muito por conta do processo de acreditação, vem tendo a contratação cada vez mais de farmacêuticos para atuar na parte clínica, porém ainda é um campo que vem sendo descoberto aqui no Brasil. A gente sabe que muitos hospitais do sul do Brasil, em São Paulo e aqui no Rio de Janeiro, já têm atividades clínicas, talvez não exatamente do jeito que gostaríamos, mas vem desempenhando, porém há outros estados do Brasil que essa questão da atividade clínica do farmacêutico na unidade hospitalar ainda está caminhando, ainda está iniciando os primeiros passos. Então eu queria começar aqui com vocês, uma vez que vocês fizeram residência, fizeram mestrado, acho que o primeiro ponto é assim, qual seria a formação que vocês acham que seja necessária para desempenhar atividades clínicas dentro de uma unidade hospitalar, pensando numa unidade de terapia intensiva, ou numa clínica médica, ou emergência, pensando num hospital de grande porte, O que vocês acham que é necessário? Dá para sair da faculdade cru e entrar numa atividade clínica, entrar numa UTI? Qual é o tipo de capacitação que vocês acham que é necessário? Oi, boa tarde, Sabrina, boa tarde, boa noite. Então, no meu ponto de vista, assim, na minha experiência, eu acabei a faculdade e fiquei super perdida, porque eu não sabia o que eu queria fazer. Na real, sempre quis a residência, porque eu sabia que a residência ia ser uma porta de entrada para o hospital. E, de imediato, não consegui. E você, sem experiência nenhuma, em hospitais particulares, principalmente aqui no Rio de Janeiro, você não consegue entrar no hospital para trabalhar como farmacêutico, quem dirá como farmacêutico clínico. E aí, obviamente, eu comecei na drogaria, trabalhando, e aí, a partir dali, eu fui participando de congressos, de simpósios, além da faculdade também, Mas eu fui participando e fui conhecendo outras pessoas, e aí as pessoas foram falando, faz uma pós. Faz uma pós em farmácia clínica, uma pós em farmácia hospitalar, para ver se abrem as portas. E aí, realmente, eu fiz uma pós numa outra faculdade particular sobre farmácia hospitalar, e aí que veio o meu primeiro emprego na farmácia hospitalar. Foi aí que eu entrei. Quando eu cheguei lá dentro de um hospital particular, com toda uma estrutura, eu vi que existia a parte da farmácia clínica. E que também, para entrar, eu precisava de uma outra pós. Já era uma outra oportunidade,
E aí eu fiz a pós em farmácia clínica. Só que, de acordo com os caminhos da vida, acabou que eu consegui passar na residência. E aí sim que minha vida andou. Aí até conheci o Renan lá. Qual é a diferença que você acha dessas pós-graduações que você fez comparado à residência, por exemplo, né? Que você fez posteriormente? É totalmente diferente, porque primeiro que a minha pós foi online. Eu fiz TCC, mas assim, não tinha nada presencial, eu não tive vivência, não conhecia um hospital como era por dentro. Óbvio que no estágio, né, na faculdade eu fiz e tal, mas na pós você é mais aprofundado e você não tinha esse caráter de vivência. Agora, na residência, você fica 2 anos lá, a gente consegue fazer vários trabalhos, vários estudos, além das leituras, né, a parte acadêmica, que a gente vai aprimorando ao longo dos anos, né, durante a residência, e a parte prática, né, na residência, que foi fenomenal para mim. E eu sinto essa falta, assim, hoje, no lugar trabalhando num hospital, você vê a diferença dos profissionais que são formados por residência e os profissionais que fizeram apenas uma pós-graduação. É porque em residência você fica imerso, né? Na realidade, são 60 horas semanais, né? Então, exato. Você se sente até, imagino que você se sinta até um profissional daquele hospital, né? Exatamente. Tipo, contratado. Eu fico mais tempo aqui do que na minha casa, né? Eu acho que é bem por aí, né? Então, acaba que vai te dando esse respaldo e esse conhecimento, né? E é muito grande, assim, é bem amplo. E você vai conhecendo outras pessoas, você cria uma responsabilidade, porque a partir dali você já é um profissional com CRF. Então, a partir dali você também está respondendo por aquilo que está fazendo. Você é um aluno, mas também é um profissional. Eu super indico a residência. Eu falo que sempre foi meu sonho, demorei para passar, mas eu consegui. E, nossa, foi uma realização pessoal mesmo. Foi muito gratificante. Ah, legal. O Renan fez residência também, né? No mesmo hospital. O que você acha disso que a Elaine falou? Complementando um pouquinho o que a Elaine disse, primeiro, a gente queria agradecer, né, o convite do CEATRIN, de estar chamando a gente para poder compartilhar um pouquinho da nossa vivência, né, o que a gente faz hoje em dia. Então, para a gente é uma honra estar conversando com vocês. E complementando um pouquinho do que ela disse, assim, sair da graduação direto para a farmácia clínica, eu acho que hoje, infelizmente, ainda é uma realidade bem difícil, porque as graduações ainda não estão preparadas para mercado de trabalho, né? Para a prática clínica, né? Acho que a gente ainda não... A gente é visto como profissional do medicamento dentro da graduação, mas não como profissional que vai lidar com os pacientes que utilizam esses medicamentos. Sim. Então ainda é uma formação muito técnica, muito farmacologia, mas a gente esquece a parte da farmacoterapia, que é o que a gente sente falta quando a gente vai trabalhar no dia a dia com esses pacientes, ter que lidar principalmente com a equipe multidisciplinar. A gente vem cheio de conhecimento de farmacologia, de farmacocinética, só que na hora que você coloca essas informações dentro de um paciente, né, do mundo real, muito da teoria se perde, né? Sim, tudo pode mudar, né? Exatamente. E aí, tudo que você aprendeu ali, que era super importante, uma interação, às vezes super relevante, que você via na graduação, quando chega no dia a dia, é uma interação que existe, mas que não vai ser tão relevante para aquele momento clínico do paciente. Sim, eu acho que isso dar um passo para trás. É um ponto interessante, né? Porque ainda nas graduações, óbvio, tem exceções, né? Mas de uma forma geral, você ainda tem essa falta, você falou um ponto importante, essa falta da interação multiprofissional, né? Então, o aluno de farmácia, ele fica muito na carteira, né? Sentado, vamos dizer assim, enquanto que você vê, se a gente for fazer uma comparação, né? Os alunos de enfermagem, os alunos de medicina, eles já estão dentro do hospital desde o primeiro período, né? Óbvio que isso tem melhorado muito no curso de farmácia, muito mesmo, mas ainda deixa um pouco a desejar. E aí eu entendo quando você fala que
sair da graduação e ir direto para uma atividade clínica é algo que talvez seja um pouco complexo, vamos dizer assim, né, na formação que a gente tem hoje, mas a gente está melhorando, até porque acho que é importante ressaltar que essa atividade clínica do farmacêutico, ela em outros países já é bem antiga, mas aqui no Brasil ela ainda é relativamente recente, né? Então, até a formação, melhor dizendo, quem está executando a farmácia clínica hoje certamente serão as pessoas que irão formar os futuros farmacêuticos. Quem forma hoje ainda não teve a oportunidade lá no passado de fazer essa atividade clínica. Então, acho que ainda tem uma brecha, tem um gap aí entre a formação e a execução da atividade clínica como um todo, né? Eu percebo que as universidades que têm programa de residência têm essa graduação um pouco mais voltada para a parte prática e clínica, né? Então, eu fiz a FRJ, mas aí quando eu fui fazer a residência na UF e convivi com pessoas que fizeram a graduação na UF, elas tinham uma vivência maior de hospital, de farmácia clínica, porque acredito muito que seja por causa da residência, dos professores que também atuavam no programa de residência, no mestrado profissional. Então, acaba trazendo esse olhar da prática para a graduação, né? Para a realidade da graduação e para esses alunos que estão se formando e conseguem ouvir mais sobre esse dia a dia e ter um olhar voltado para o mercado de trabalho da farmácia clínica. Na FRJ, por exemplo, também agora a gente teve a criação da Liga Acadêmica de Farmácia Clínica. Então, tem sido construído um caminho para que quem tem interesse dentro da graduação possa se especializar e ter uma vivência maior dentro da farmácia clínica para não chegar tão cru no mercado de trabalho. Mas eu acho que isso ainda é uma realidade que não acontece em outras universidades que não têm essa vivência de residência, e talvez por falta mesmo desses profissionais terem vivido isso na prática e poderem transmitir isso, né? A gente tem muitos professores pesquisadores hoje em dia, então a gente vê muito isso, né, da vivência de laboratório, né, de desenvolvimento, de tecnologia, mas eu acho que são poucos os professores que tiveram essa vivência do hospital, da prática clínica, para poder passar isso e começar a estimular, né, o aluno a ter esse interesse pela farmácia clínica, né? Eu digo porque o meu interesse veio a partir de um professor que tinha trabalhado como farmacêutico clínico antes da docência, e ele deu uma palestra sobre farmácia clínica e foi quando eu conheci o campo. Eu conhecia a farmácia como um todo, mas não sabia que existia essa possibilidade. Ele contou a trajetória dele, ele falou que um dia a equipe sentiu que ele estava tão preparado que o médico deu o carimbo para ele e falou: ó, toma aqui, você pode prescrever. E eu falei: nossa, que máximo, eu quero ser essa pessoa. E aí, a partir daí o bichinho da farmácia clínica me picou, e aí eu tive que correr atrás disso, de participar de simpósio, de me especializar na área mesmo, fazer mini cursos, tudo que eu tinha durante a graduação que tinha a ver com a área clínica, eu fui buscando, porque eu sempre pensei que eu não queria deixar de ser farmacêutico. Eu tinha um preconceito com as outras áreas, com a indústria, eu pensava que eu ia ficar uma coisa meio administrativa, meio por trás do computador, e eu não queria deixar de ser farmacêutico. Então, tudo que eu podia ir buscando, tivesse a ver com farmacologia, com farmacoterapia, com paciente, eu fui correndo atrás durante a graduação para poder sair um pouco mais preparado. E aí eu tive a sorte também, e aí quem puder correr atrás disso, de fazer estágio obrigatório num hospital que tinha farmácia clínica. Então eu fiz a parte da logística, da farmácia logística hospitalar, mas eu tive momentos durante o estágio que eu podia ficar só na farmácia satélite do CTI, que o farmacêutico fazia esse serviço de acompanhamento de cuidado farmacêutico. Então eu pude sair de lá um pouquinho mais preparado, entendendo um pouquinho das ferramentas, do que eles usavam, do olhar que eu tinha que ter para esse paciente, e aí eu consegui sair da graduação um pouco mais preparado para o mercado. Mas sem dúvida o que fez toda a diferença foi ter feito a residência, e ter feito a residência num hospital que tinha um serviço de farmácia clínica já bem estruturado também. E tem alguns hospitais também que a gente sabe que não tem esse serviço na área pública, ainda é uma coisa que está começando, né, que está sendo estruturada, mas a gente deu a sorte de ir para um hospital que tinha esse serviço já bem implementado dentro da cardio intensiva, que conseguiu fazer com que a gente, né, aprimorasse o que a gente já estava trazendo da graduação
e fosse entendendo o caminho do farmacêutico clínico dentro do hospital, fazendo a diferença na saúde do paciente. Então foi essencial para a nossa formação, para a gente poder sair da residência já pronto para o mercado de trabalho. Muito legal, muito bacana. Vocês fizeram a residência em momentos separados? É diferente. A Elaine entrou 1 ano depois de mim. A gente ainda passou 1 ano juntos. Algum de vocês pegou a época da pandemia? Só para a gente exemplificar, né? Assim, teve alguma mudança na atividade lá? Que, como o Renan falou, né? No hospital que vocês fizeram, tinha estabelecido, né, uma rotina de atividades clínicas do farmacêutico em uma unidade de terapia intensiva. Né? Não era no hospital inteiro, mas uma unidade de terapia intensiva que já vinha sendo feita essa atividade por vários residentes ao longo de vários anos. Aí chegou a pandemia. O que aconteceu? Lá na residência a gente participava por ciclos, né? Cada um ficava em um ciclo. Aí lá no Instituto Nacional de Cardiologia tem também pacientes transplantados, né? E aí durante a pandemia os transplantes foram suspensos, né? Por conta de todas as restrições. Aí a gente perdeu um pouco, né? Esses pacientes, essa vivência, essas experiências. Deu para eu aproveitar um pouco, mas não tanto quanto o Renan, por exemplo. A parte de farmácia clínica era no CTI de cardiologia lá, e a gente só conseguia ver os pacientes pelo sistema. Ainda o meu hospital tinha o privilégio de ter um sistema... Oi? Prontuário eletrônico. Um prontuário eletrônico. Perdi até algum nome. E a gente conseguia acompanhar esse paciente pela tela, apenas. E eu conseguia falar com os médicos pelo telefone, intervenções. Não deixava de fazer o meu papel como farmacêutica clínica. Mas você não tinha aquela vivência, de experiência de olhar tudo, de estar ali junto no round, porque realmente eles proibiram. Mas assim, eu aproveitei como eu pude. Graças a Deus a pandemia foi embora também. Aí eu tive a oportunidade de entrar em um outro hospital particular. E aí hoje eu consigo ter essa vivência. E Renan, você chegou a ter essa vivência, né? Presencial, vamos dizer assim, né? Eu consegui rodar os 3 meses na cardio intensiva, mais os 3 meses na unidade de insuficiência cardíaca e transplante. E a gente, né, fazia todo o acompanhamento dos pacientes, a gente fazia análise da prescrição, a gente olhava o prontuário eletrônico também, ia para o round, participava das discussões sobre todo o caso dos pacientes e validava as prescrições junto com a equipe multidisciplinar, com a equipe, com as enfermeiras, com os médicos, fazia todas as intervenções durante o round. E na parte dos pacientes com insuficiência cardíaca e transplante, a gente também tinha essa mesma dinâmica, mas a gente também tinha um adicional da parte de educação do paciente. Então a gente tinha grupos de reunião com os pacientes que tinham diagnóstico de insuficiência cardíaca e outro grupo com os pacientes que estavam listados para transplante. Então era uma equipe multi que ia para uma sala mesmo de auditório. E os pacientes podiam trazer todos os acompanhantes, familiares que tinham alguma dúvida sobre a doença, e a gente falava para eles exatamente a verdade de como que era a doença deles, por que eles estavam passando por aquele processo. Aí a gente falava sobre os medicamentos que eles iam ter que utilizar, imunossupressores, por exemplo. A nutrição vinha falar sobre a dieta que eles deveriam fazer, que seria mais segura para eles. O terapeuta ocupacional também falava sobre como é que ia ser o dia a dia deles, como é que eles iam ter que fazer após a cirurgia, porque eles iam ter cirurgia de peito aberto, então tinha que tomar cuidado com a parte da cicatriz, todas as restrições que eles iam ter, mas também a gente trazia pacientes que já tinham feito transplante para conversar com eles. Então falava como é que foi a vivência deles, como é que foi o pós-transplante, que eles têm uma vida normal hoje em dia. Tem um que sempre participava, que ele é corredor, participa de maratona, levava as medalhas, ficava todo feliz. Legal. Então era um momento que a gente tinha bastante interação com os pacientes, com os familiares, podia tirar dúvida deles, e a gente podia então fazer esse serviço, né, com a comunidade de falar um pouco mais sobre o cuidado que eles tinham que ter com a doença deles e empoderar também eles do tratamento, para que isso melhorasse a adesão deles, né? A gente tinha
paciente com dificuldade de tomar um medicamento, paciente que tinha transgressão hídrica, então eles tinham um volume muito pequeno de líquido que eles podiam fazer no dia e eles não conseguiam fazer, então a gente tentava ajudar, fazer algumas estratégias para poder melhorar a ingesta hídrica deles, sem que eles tivessem algum comprometimento circulatório. E a gente também tinha um dia dos pacientes também de insuficiência cardíaca, a gente fazia um consultório multi, então ia o farmacêutico, psicólogo, terapeuta ocupacional e médico para conversar com o paciente, saber do dia a dia deles, como é que está sendo a doença. E o mais interessante é que a gente fazia também uma dinâmica com eles sobre existe um jogo, um jogo de cartas mesmo, de baralho, que foi desenvolvido, se eu não me engano, pela Sociedade Brasileira de Gerontologia, que fala sobre aquela diretiva assistiva, se eu não me engano. Que são, se o paciente tiver alguma complicação, ele poder dizer o que ele gostaria que era feito, que seria feito com ele. Então, era um baralho, eram 2 baralhos iguais, a gente dava um baralho para o paciente e outro para o acompanhante, que seria o responsável que responderia por ele em algum momento se tivesse alguma complicação de saúde. E aí tinha questões sobre se você gostaria de falar com alguém importante, se você gostaria de falar com alguém que você não gostaria de falar, se tinha alguma questão que você queria resolver, se você queria receber um pet, algum ente religioso, se você gostaria de ser entubado, não. Então, uma série de perguntas que o paciente mostrava, então, pelas cartas, o que ele gostaria de fazer, e o acompanhante também mostrava o que ele achava que o paciente iria gostar. Sim. E depois a gente fazia para ver se dava match, né? E a gente depois discutia o que não deu match, por que não, e isso com o psicólogo também mediando. E aí o farmacêutico também participava dessa interação, então era muito legal, porque a gente podia também conhecer o paciente mais a fundo, entender as necessidades dele, e aí não ver ele só como um número do prontuário eletrônico, né? A gente conseguia entender as necessidades dele e ver o paciente como um todo, como um ser humano que tem as suas decisões, os seus problemas. Então a gente conseguia interagir bastante com o paciente e ter essa vivência nossa até profissional mesmo, né? Ficar mais humanizado, né? A gente fica muito... para entender mais a doença, né? E aí eu acho que... O acompanhamento, né? Farmacoterapêutico. Tipo, não deixa de ser. Você vai conversando e aí vai conseguindo retirar alguma coisa daqui, alguma coisa daí, depois vai juntando. E até acho que 2 pontos que você falou que são interessantes, que fazem parte da atividade clínica do farmacêutico, que é a parte de educação, né? A educação é uma atividade do cuidado farmacêutico, né? E ela é de suma importância. E, como você falou, né, o empoderamento do paciente relativo à doença que ele tem, ao tratamento que ele vai receber, né? E aí, se tratando de pacientes graves, que muitas vezes já estão até a nível de cuidado paliativo, que pode ser, né, o caso de pacientes com insuficiência cardíaca, entender mesmo, né, que a doença pode evoluir e que coisas, infelizmente, né, coisas mais graves podem acontecer. E a gente tem que respeitar a vontade do paciente, né? E o cuidador, né, o acompanhante, o cuidador, ele também deve respeitar a vontade do paciente. Isso é fundamental, né? E o farmacêutico, ele tem que estar dentro desse processo também, porque certamente ele vai estar polimedicado e se ele achar que não tem que mais tomar o medicamento, se ele já estiver, né, numa questão de cuidado paliativo, você tem que tentar remediar ali o processo e tentar entrar num acordo, né? Então é fundamental essa interação, né? E é muito interessante esse exemplo do jogo, é bem interessante, e se faz mais interessante ainda essa questão da relação multiprofissional, né? Acaba que o cuidado é centrado no paciente, não necessariamente o profissional, porque ali vocês estão, imagino eu, que vocês estivessem interagindo e aí acaba, né, cada um auxiliando o outro, né, obviamente no seu conhecimento, né, mas bem interessante, legal saber, né, que a gente sabe que a residência tem um papel fundamental na formação dos profissionais como todos, profissionais de saúde como todo, não só como para farmacêuticos, né, mas é legal vocês falarem dessas experiências, né, e mesmo durante a pandemia,
né? Mas é fato, teve a pandemia, vocês são profissionais de saúde, trabalham no hospital, então não tem como ser diferente, né? Tem que se acostumar com esse processo e é o que temos. Esse grupo era muito legal, porque assim também o grupo dos transplantados, né? Ou quem ia transplantar da insuficiência cardíaca. Porque como trabalhava na equipe multi, até, por exemplo, até a parte da assistência social, que tinha que estudar o local que esse paciente morava, se era um lugar insalubre ou não. Tinha paciente que estava para transplante, mas morava perto de um córrego, tinha que subir muitas escadas. E assim, como que uma pessoa transplantada vai subir aquilo ali? Pós-cirurgia. Cardíaco, né? Exato, que é aberto. E aí tem toda uma estrutura, não, vou morar na casa de alguém. Essa pessoa tem a casa, pelo menos, limpa. Os medicamentos, quem que vai vir buscar? Porque você tinha que buscar lá no hospital também os imunossupressores que não podem deixar de tomar. Se tinha interação com alimentos, a gente também verificava isso. Montava uma tabela de uso dos medicamentos, desenhava sol, de manhã, tarde, noite, fazia os horários certinhos. Se tinha interação ou não também com outros medicamentos. E um dos pontos também que era interessante, a gente avaliava ali junto com o psicólogo também, era se o paciente teria uma boa adesão ao tratamento farmacológico. Porque ele teria que tomar para sempre um imunossupressor, e se fosse percebido ali na conversa que ele não tinha condições de aderir ao tratamento, que ele poderia até perder o órgão, né, por causa de má adesão, isso entrava também no relatório como talvez ter que trabalhar melhor isso para poder o paciente ser candidato a transplante ou não. A gente participava desse contato com o psicólogo para ver isso. O transplante em si é um procedimento que envolve inúmeros profissionais, um custo elevadíssimo para o sistema de saúde, né? E é necessário ter uma avaliação muito criteriosa, né? Porque se não for trabalhado isso com o paciente, imagina, ele pode receber o transplante, acabar tendo uma rejeição e no fundo ser um problema de má adesão à terapia medicamentosa, né? Que vai ser um paciente com polifarmácia, sem sombra de dúvida, e não é desperdiçar, mas ter um custo ainda mais elevado, porque ele vai ter mais complicações, além daquelas que já são complicações esperadas desse procedimento, que é um procedimento tão incrível, mas tem as suas consequências, né? Tem o seu custo elevado. Então, assim, eu imagino que seja algo altamente complexo, né? E acho que o importante é isso. Esses exemplos que vocês deram só mostram a inserção mesmo dentro da equipe multiprofissional, né? De interação mesmo entre os profissionais. Então aqui a gente, né, o Renan está falando aí da interação do farmacêutico com o psicólogo, né? Para trabalhar essa questão da adesão. Então isso é um ponto bem, bem interessante, né? Chama bem a atenção. E aí, só voltando lá à pergunta inicial, que acho que a gente acabou falando muito de residência e tal, parece que só consegue trabalhar na farmácia clínica quem fez a residência. É verdade, não é assim, né? A gente tem exemplos aqui hoje na nossa equipe, a gente trabalha com bastante gente que fez residência, mas a gente também tem pessoas na equipe que não fizeram residência e que acabam pegando o ritmo com a vivência mesmo de trabalho, né? Às vezes vem direto da graduação, mas fizeram algum estágio também que tinha farmácia clínica, então a gente acaba aproveitando esse profissional para poder atuar de fato na farmácia clínica do hospital. E assim, o que a gente percebe é que eles conseguem desempenhar o papel, mas depende muito deles também de correr atrás do que faltou na graduação, né? Então, não entende algum procedimento, não entende alguma sigla, não sabe porquê daquele tratamento, então assim, ele vai ter que correr atrás de buscar essa informação, de perguntar para o médico, né, de ter a humildade de perguntar para a equipe multi do porquê daquilo está acontecendo, e aí vai ganhando a experiência necessária com o dia a dia mesmo, né? A gente brinca de vai andando com a roda girando mesmo. E aí, no final, depois de um tempo, você acaba pegando o ritmo de estar todo mundo falando a mesma língua.
Então a gente percebe assim, existe uma facilidade para quem já teve uma vivência, já fez residência, acaba saindo um pouquinho na frente e até sendo um pouquinho mais frio, acaba sendo na frente até mesmo na hora de escolha de currículo, né? Acaba que quem teve essa vivência, fez residência, fez uma pós, acaba sendo na frente de algum outro candidato, né? Agora falando mais como gestor assim, da área, quem tem essas especializações, essa vivência, acaba saindo um pouco mais na frente. Mas na questão prática mesmo do dia a dia, não é impeditivo. A gente consegue pegar um farmacêutico que veio da parte da produção, da logística, que já aconteceu isso com a gente, e ela foi pegando o ritmo junto com os outros farmacêuticos clínicos, com a equipe, perguntando, e aí hoje ela já faz um cuidado farmacêutico igual a todo mundo. Só que é isso, é muito depender do perfil do profissional. Ele tem que querer buscar atrás para suprir as faltas que ele tem. Sim. Porque, infelizmente, a graduação não vai dar esse 100% do que a gente precisa. Ninguém nasce sabendo tudo. A gente fala lá aqui, sempre gera uma dúvida, cara, o que é isso? Quanto que é essa diluição? Cara, você não vai saber de cabeça tudo. Sim. Você vai saber as ferramentas, onde você procurar, como você discutir aquele paciente. Isso aí que é importante. E o mais importante é ter a humildade de falar que não sabe. Uhum. E a gente falava isso muito na residência, que a gente tinha medo de ir pro round e o médico perguntar alguma coisa e a gente não saber responder. E aí todo round era um momento tenso. Até que um dia você percebe que você não precisa saber tudo. Que tudo bem você chegar lá na hora e o médico te fez uma pergunta e você falar, olha, não sei te responder agora. O importante é que depois você fale pra ele, ó, posso entrar em contato depois, mais tarde, e te dar essa resposta? E aí tudo bem, não tem problema você não saber. Você não pode deixar, né, o profissional sem a resposta do questionamento dele. Mas você pode ter um tempo para pensar justamente porque é isso, né? A gente não tem tudo na cabeça, a gente não é especialista só em cardiologia, só em pulmão, só em cérebro, né? O farmacêutico ele é especialista do medicamento para todas as áreas. Então é muito mais difícil para a gente poder ter uma resposta rápida assim de uma questão clínica, né? Então, assim, você saber falar que não sabe naquele momento que você vai buscar essa informação, não tem problema nenhum. E isso até tranquiliza a gente para poder discutir com o médico de igual para igual e não ter problema se ele tiver algum questionamento que a gente não consiga responder na hora. Eu acho que, assim, a questão do treinamento, né, é fundamental. A Elane falou um ponto importante, é onde buscar as ferramentas, você tem que ter conhecimento das ferramentas para você saber buscar informação, ainda mais hoje em dia com a internet, né, na palma da mão, isso é fundamental, e saber onde buscar, para buscar a informação adequada, né? E outro ponto que não cabe a gente falar aqui, mas mais para frente, né, num outro episódio, é essa questão, né, o Renan fala, é o profissional do medicamento, mas ele não se especializa por área. Eu acho que isso vai ser uma evolução natural da atividade clínica do farmacêutico, né? A gente já tem até algumas residências específicas para determinadas áreas, então como existe na oncologia, né, que você tem o farmacêutico da oncologia, ele tem que fazer uma especialização em oncologia para atuar na área e tal. Eu acho que isso vai ser uma tendência mesmo, né? Daqui a pouco só da área cardiovascular, só respiratório, geniturinário, infecção e assim por diante, né? Eu acho que é uma tendência natural aí, mas é uma evolução, né? A gente tem que aguardar aí essa evolução da profissão. Mas aí entrando assim no dia a dia de vocês, né? A gente falou bastante da formação e tal, e o dia a dia, assim, vocês podiam falar como que é o dia a dia de vocês? A gente já entendeu que precisa ter prática, precisa dar a cara a tapa, vamos dizer assim, precisa ter humildade para falar, sim, não sei isso, mas vou buscar, sim, vamos aprender em conjunto, né? Eu acho que tudo é um aprendizado, ninguém sabe mais que ninguém, o médico, o enfermeiro, o fisioterapeuta, cada um sabe mais da sua área específica, e as áreas se complementam, né? Tudo em prol do paciente, né? Então, assim, mas o que vocês fazem? Como que, vamos dizer assim, é a rotina de vocês dentro da unidade hospitalar? Então, aqui no hospital, como farmacêutica clínica, eu faço a admissão dos pacientes 24 horas depois da internação. Aí eu avalio toda a prescrição dele, vejo se tem algum medicamento que ele tomava também antes da internação, de uso prévio.
Aí, lá no round multidisciplinar, a gente faz a discussão dos casos dos pacientes e a gente aproveita para, se esse paciente tomava alguma coisa em casa e não está na prescrição, já para incluir, se esse paciente tinha alergia a medicamentos. Aí na prescrição a gente faz essa triagem também, que é a validação, né, no caso. Essa questão da admissão seria o processo de conciliação medicamentosa, né? Isso. E aí eu já aproveito e pergunto se ele tem alergia a alguma coisa, se ele trouxe algum medicamento de casa para uso no hospital, que é que alguns pacientes também trazem de casa, ou a gente dispensa. Mas tem alguns que são não padrão, né? Assim, não padrões. E aí a gente faz essa avaliação do medicamento. Se tá no lote, no lote direitinho, visível, com a validade. Existem muitos pacientes que trazem medicamento fora da validade, estão tomando e nem sabem. Muito paciente. Às vezes ele traz o medicamento dele e quer tomar o nosso, porque não sabe nem o que a gente está tomando, dispensando na real. E aí a gente vai fazendo essa orientação. E é interessante que esse é o momento que a gente tem, um diferencial aqui do nosso hospital, que o farmacêutico clínico ele vai ao leito. A gente vai conversar diretamente, pessoalmente, com o paciente ou com o acompanhante, cuidador. E não são todos os hospitais que têm essa oportunidade do farmacêutico estar ali diretamente com o paciente. E aí a gente consegue pegar vários gaps nesse momento, né? Porque a gente primeiro faz uma análise do que está no prontuário eletrônico, né? Então, o que ele disse para a enfermeira e para o médico que ele utilizava. Então, às vezes, quando a gente vai no leito conversar exatamente com o paciente, a gente percebe que faltou algum medicamento, que ele alguma dose que não estava exatamente do jeito que ele usava, que algum horário que ele fazia a gente poderia ajustar para o horário que ele fazia em casa e aqui não estava prescrito exatamente igual. E tem coisas que a gente sabe que o paciente não vai falar para o médico. E com o farmacêutico ali conversando com ele acaba ficando mais à vontade de poder passar para a gente alguma informação que ficou faltando no prontuário eletrônico. Então é um momento que a gente tem ali de interação e é o único momento que a gente tem, assim, exatamente estar ali diretamente com o paciente. É a nossa avaliação inicial, que a gente faz, de fato, uma entrevista farmacêutica com ele para tentar pegar tudo que a gente puder de informação e comparar com o que está no prontuário eletrônico para ver se está batendo. E a gente consegue pegar muito dessas falhas, né? E a gente faz intervenção com a equipe médica para poder suprir então o que a gente pegou que está divergente de acordo com o prontuário e o que o paciente disse para a gente. E aí a gente consegue fazer orientação, às vezes ele tem alguma dúvida, ele quer aproveitar para tirar dúvida com a gente. Então é um momento que a gente consegue também ter essa proximidade com o paciente, com o acompanhante e também mostrar que a gente está aqui, que ele está sendo acompanhado pelo farmacêutico clínico. Eu sempre faço questão de falar, quando eu vou me apresentar, o meu nome, que eu sou farmacêutico clínico aqui do hospital. Então, quem já desperta alguma coisa para ele que existe um profissional que está também preocupado com a prescrição medicamentosa dele, fala que a gente acompanha ele todos os dias também, então que ele está sendo assistido pelo farmacêutico clínico, e aí a gente começa a fazer entrevista para poder ver o que ele fazia uso em casa e tentar ajustar aqui no hospital. Legal. Alguns pacientes a gente também faz a orientação de alta, né? Sim. Alta está lá, mas não são todos, porque não dá, a gente não tem RH para isso, mas são casos específicos, como por exemplo, pacientes de bariátrica, pacientes que fazem artroplastia de quadril, de joelho, porque geralmente esses pacientes vão utilizar anticoagulantes. Sim. E muitos pacientes não sabem, não fazem ideia do que pode causar um sangramento escovando o dente em casa, que é uma coisa assim normal. Mas só se for alguma coisa exacerbada, e aí para ele entrar em contato com a gente do hospital. O Clexane mesmo, que é a enoxaparina, é um medicamento utilizado subcutâneo, né? E aí a gente faz, eu até mostro pro paciente, entrego um folder, explico até a parte do descarte, que também é uma coisa importante, por ser uma seringa, né, com agulha, e aí o paciente vai achar que nem não tem noção, vai jogar fora em qualquer lugar. Eu explico, você pode colocar até numa garrafa PET, trazer de volta aqui para o hospital para um descarte, ou tem locais, tem até farmácias que recebem esse tipo de medicamento para fazer um descarte seguro. Lenalidomida também, paciente que faz lena, a gente orienta também sobre
os riscos, né? Paciente feminino, então, possa engravidar, a gente faz orientação. Sobre o descarte também da Lena, que não pode ser descartado em qualquer lugar, então a gente pede para que ele guarde a embalagem e traga para o hospital depois para a gente poder fazer o descarte adequado. Também fazemos o stewardship, né? Que é o gerenciamento de antimicrobianos aqui no hospital. Toda essa parte de gestão, assim, depois o Renan pode dar mais uma pincelada da parte farmacoeconomia, coisas assim, né? Que a gente é muito, além de fazer, a gente também é muito cobrado, né, por essa parte de gerenciamento corporativo. Mas vocês participam, você que está na ponta, Elaine, você participa dos rounds também, das discussões de caso, junto com os outros demais profissionais. Sim, e aí... inclusive eu também faço parte de um grupo, até no WhatsApp, com a nossa infectologista do hospital. E aí, quando tem algum antibiótico, alguma coisa específica, a gente quer saber qual o bicho, né? Qual? É assim que eles falam aqui. O micro-organismo. Qual o micro-organismo que tá ali com o paciente, e a gente acompanha através do exame, se já saiu ou não, se a gente consegue trocar, porque como ela é a cabeça lá dos médicos, da parte, né, da CCIH, né, na CCIH, então ela consegue já falar com os médicos, vamos retirar esse medicamento, não tá valendo mais, eu conversei com a farmacêutica clínica, vamos trocar de terapia, vamos associar algum outro, fazendo parte de farmacovigilância também. Tem alguns medicamentos que saem em relatórios e a gente consegue verificar se aquilo foi alguma reação mesmo, se foi algum uso abusivo. Mas a farmacovigilância de vocês usam rastreadores? Não. É mais... Usa também o rastreador? Ou é uma farmacovigilância mais passiva? Assim? O paciente apresentou o evento, então começa a se fazer a investigação. A gente tem as duas formas de análise. A gente puxa todos os dias um relatório com os rastreadores, né? E então a gente vai ter antialérgico e os antídotos, né? Então a gente sempre faz uma busca ativa para ver se essa utilização foi decorrente de algum evento adverso ou se não foi uma necessidade mesmo de fazer aquele medicamento. Então a gente vê muito flumazenil, por exemplo, aqui para reversão da cirurgia, da anestesia da cirurgia, né? Então a gente sempre faz uma análise para ver se foi por causa da cirurgia ou foi porque teve um uso de benzodiazepínico equivocado, né? Então a gente sempre faz essa análise. Mas a gente também conta muito com o serviço de notificação que existe aqui no hospital. Então, se o paciente teve algum caso de reação adversa, geralmente a equipe, né, de enfermagem faz essa notificação, a gente recebe e aí começa então a analisar a partir da reação, né? Então, uma flebite, por exemplo, a gente vai analisar se teve relação com o antibiótico, se estava na diluição correta, e então se tem alguma coisa a ver com o lote do medicamento, e aí a gente começa a tomar ações a partir daí para poder evitar que esse evento adverso aconteça novamente. Interessante. É importante falar isso, né? Porque nem todos os hospitais têm atividade de farmacovigilância bem estruturada e funcionante, né? Mais no sentido de realmente ir à busca de eventos e receber essas notificações dos demais profissionais de saúde, né? Geralmente há uma subnotificação, né? E é um problema, porque são com essas notificações que a gente vai aprimorando, né? Toda a questão aumentando, né, a segurança em relação ao uso de medicamentos, como você falou, né? Pode ser uma questão de diluição, e aí nessa questão de diluição, você identificando isso, você consegue mudar um processo, e aí você aumenta a segurança dos demais pacientes que vão utilizar aquele medicamento posteriormente, né? A gente também tem um relatório que a gente puxa, que é o TSA, que é de terapia sequencial antimicrobiana. São de pacientes que ele dá pra gente, após 48 horas do uso de algum antimicrobiano,
Aí a gente entra em contato com o médico, lê no prontuário, faz a avaliação daquele paciente, se a gente consegue trocar o antimicrobiano, que é venoso, para oral. E isso também tem uma redução de custo gigante para o hospital e um benefício também para o paciente, né? Porque é menos invasões, o paciente... Mais fácil de deshospitalizar o paciente também. Sim. Porque a gente acha, às vezes as pessoas têm a mentalidade de que quanto mais o paciente ficar internado é melhor, né? É o contrário, né? É o contrário, é a rotatividade, isso que é. Então, quanto mais redução de custos para o hospital, quanto essa parte da terapia, melhor, e também é melhor para o paciente. Porque quanto menos tempo o paciente fica no hospital, menor a possibilidade de ele principalmente pegar infecções. Exatamente. E aí que podem aumentar o tempo, podem e vão certamente aumentar o tempo de hospitalização. E aí, consequentemente, isso vai ter um custo para a rede de saúde, independente se é privado ou se é público. Né? Como sempre é dito, né? O cobertor é sempre curto. Mesmo no privado, o cobertor é curto. Né? Então, é importante ter esses mecanismos. Né? Então, no caso aí do antibiótico, como você falou, né? Esse mecanismo de escalonamento do uso de antibióticos, isso é extremamente interessante. E, né, os estudos mostram que é também extremamente viável, né? E justamente tendo todos esses benefícios. Então, é uma coisa muito interessante. Nem toda unidade, né, nem todo hospital tem isso. Porque também não adianta você simplesmente... pode trocar, tá tomando intravenoso, vamos trocar por oral. Você tem vários parâmetros, né? Do paciente para avaliar se realmente é possível fazer essa troca, né? E não necessariamente se troca o mesmo antibiótico, né? Você pode trocar por classe, por espectro. Então tem toda uma avaliação e um protocolo, né? Que deve ser feito para cada instituição. E Renan, em termos de gestão, assim, precisa ter, assim, na sua opinião, né? Precisa ter um farmacêutico clínico para fazer a gestão dos demais farmacêuticos clínicos? Ou o responsável pela farmácia hospitalar daquela unidade, ele dá conta de mais isso também? O que você acha? Assim, o mundo ideal, né? Eu estou falando do mundo ideal, a gente sabe que no mundo real nem sempre é viável, né? Mas pensando numa garantia de qualidade, né, do processo, você acha que o ideal seria ter um farmacêutico clínico que fosse que gerenciasse os outros farmacêuticos da equipe e avaliasse possíveis indicadores e processos que fossem sendo estabelecidos, propostas de confecção de protocolos, como vocês falaram, exemplificar essa questão do escalonamento de uso de antibióticos e assim por diante? Eu acho que é importante ter alguém encabeçando a equipe, porque a gente, por exemplo, a gente trabalha com esquema de plantão, né? Então, você tem uma pessoa que está aqui todos os dias, geralmente, né, o líder é diarista. Então, se uma pessoa que está aqui todos os dias, é mais fácil dele saber os problemas que estão acontecendo na unidade, tá vendo os pacientes também todos os dias, mesmo que não seja... eu não estou exatamente na cardiologia, por exemplo, mas eu sei que se acontecer alguma coisa com algum paciente, né, a gente tem ele conversa entre os plantonistas, a gente sabe o que está acontecendo. Então, a gente consegue talvez orientar para ajudar para resolver algum problema no dia seguinte, no plantão seguinte, que vai ter outro farmacêutico. E por a gente ser uma rede, né, grande de hospitais, a gente tem muitas decisões que são verticais, né, vem do corporativo, e isso vai se disseminando para os outros hospitais. Então, você ter alguém ali que vai receber essa primeira orientação e possa depois difundir para os outros farmacêuticos da equipe de acordo com a sua realidade, né, fica mais fácil, acho que, do processo fluir. Então, aqui hoje a gente trabalha com um corporativo, e aí tem as farmacêuticas corporativas regionais, e aí elas passam para as lideranças locais sobre as diretrizes que vão ser tomadas, né, de acordo com aquele momento. E a gente tem as reuniões então, só das lideranças, e aí as lideranças depois fazem uma reunião dentro dos seus locais para poder
passar então o que foi decidido. Então acho que fica mais fácil de ter esse direcionamento quando a gente tem uma pessoa que vai responder pela equipe, do que a gente ter um monte de gente numa reunião, às vezes discutindo com opiniões diferentes, e acaba que a gente não consegue avançar muito. Então acho que é importante ter esse ponto, uma pessoa sendo o ponto de apoio mesmo, né, da equipe para poder tomar as decisões estratégicas. E aí, além disso, quem fica com esse papel de liderança acaba ficando também com a parte de indicadores do serviço, né? Então a gente faz todos esses processos que tem em farmacêuticos, eles são medidos. Então a gente tem uma série de indicadores que a gente reporta para essas lideranças corporativas e vão mostrar então se o nosso cuidado farmacêutico está sendo efetivo ou se a gente tem alguma oportunidade de melhoria que a gente tem que parar para pensar junto para poder implementar. E aí a gente vai ter indicadores de cuidado mesmo, de processo, de intervenções farmacêuticas, de tipos de intervenção, como também indicadores mesmo de farmacoeconomia, para a gente também observar onde a gente pode atuar para gerar um benefício para o paciente, mas também seja saudável economicamente para a instituição. Então, nessa questão de stewardship de antimicrobianos, por exemplo, a gente vai fazer uma intervenção para ajustar a dose de acordo com a função renal do paciente, e isso vai gerar um benefício para ele, mas também vai gerar um benefício a gente estar utilizando menos frascos de medicamento, que vai gerar um custo menor para o hospital. Né? A gente tem uma visão hoje errada de que o hospital particular a gente quer fazer o máximo possível no paciente que a operadora, o plano de saúde, vai pagar para o hospital. E hoje em dia a realidade não é essa. As operadoras trabalham com um pacote fechado. Tem aquela diária global. Então o paciente tem um valor X que vai ser coberto pela operadora naquele dia, e tudo que for excedente é na conta do hospital. Então é isso, a gente tem que fazer todo um manejo de custo-benefício para o paciente, visando também, pensando que a gente tem um modelo de negócio, o hospital é um modelo de negócio também que precisa ser sustentável. Então a gente faz essa parte de clínica, de intervenção clínica no paciente, e também pensando na manutenção econômica do nosso serviço. Então são duas coisas que vão andando lado a lado, e é onde a gente mostra muito também o potencial do farmacêutico, pensando nele como atuando na parte de profissional da saúde, mas também de gestor, né? Sim, mostrando que ele reduz os gastos, né? Exatamente. O quanto que ele reduz de gasto compensa, com certeza absoluta, o salário, né? O custo que ele dá, não só de salário, mas de... O empregador, ele não gasta só com salário, né? Tem todos os fundo de garantia, as outras coisas associadas, né? Então, assim, ter este farmacêutico clínico certamente implica numa economia muito maior do que custear mais um farmacêutico clínico para a equipe, né? E aí você mostra que consegue fazer um tratamento efetivo para o paciente, seguro, e que ainda vai gerar benefício financeiro para o hospital, não vai ter gastos excessivos, né? É só pensar em fazer um uso racional do medicamento que automaticamente você acaba fazendo uma redução de custos, né? E de qualidade. Garante a qualidade, exatamente. Você ganha em custo e ganha em qualidade. Ganha em custo no sentido de economizar, né? E ganha em qualidade no sentido de aumentar a segurança do paciente. Né? Então, e aí é bacana ver, né, que na fala de vocês, né, a Elaine, vamos dizer assim, que está na ponta, né, no dia a dia ali, ela está mais preocupada com a terapia, mas o líder, né, como você colocou, né, esse farmacêutico clínico que vai ser responsável pelos demais, ele tem esse olhar que o farmacêutico da ponta, vamos dizer assim, tem, mas ao mesmo tempo ele está preocupado com outras demandas da instituição em si, né? No caso dos planos de saúde, ou se fosse no SUS, né? No SUS também, que a gente tem que economizar de qualquer forma. Sim, né? Tem pouco recurso e tem que se virar com o que tem. Então, assim, pensando, né, na possibilidade de implantação de protocolos, pensando, olha, aqui a gente, dependendo do indicador, aqui a gente está economizando. Será que então tá uma coisa bacana, fulano não tá fazendo, vamos conversar com fulano para fulano fazer. Ó, esse processo aqui, esse aqui já não gerou nenhum tipo de economia e não está gerando nenhum benefício para o paciente. E aí você, como líder, você pode ter esse momento para pensar, né, junto com a parte mais
né, outros gestores do processo em como aprimorar aquilo, né? E isso é bacana, mas para isso precisa de recursos humanos, né? Eu acho que isso é um ponto importante, né? É importante que eu me divido ainda como líder e não consegui largar a ponta. Eu ainda acompanho os pacientes da oncohematologia, do transplante de medula óssea, porque a gente não tem gente suficiente para poder eu ficar só na parte de gestão. Sim. Então a gente se vira ali nos 30 para poder fazer um pouco de tudo. E aí eu conto com os farmacêuticos também, que estão ali, plantonistas, diaristas. A gente desenvolve uma série de ferramentas para poder a gente computar esses dados, né, do trabalho deles, mostrar o que eles fazem no dia a dia. E aí no final eu consigo compilar esses dados no final do mês para poder apresentar isso para as lideranças e mostrar o serviço que a gente faz, o quanto a gente é importante dentro do hospital, né, tanto na parte administrativa quanto na parte clínica mesmo, para gerar benefício para o paciente. Sim. E aí eu acho que um ponto importante que a gente tem que chamar a atenção aqui, que a gente está falando da atividade clínica, mas a gente nunca pode esquecer que essa atividade clínica ela só é realizada se a parte administrativa da farmácia estiver caminhando muito bem. E para isso eu preciso de uma outra equipe, eu preciso de outros farmacêuticos. Não dá para jogar em todos os locais, né? Não dá para jogar nos 11, né? Como fala, né? Então, assim, eu só consigo botar um farmacêutico clínico lá na ponta, só consigo ter uma Elaine fazendo o que ela faz, né? Como ela citou, desde que eu tenha outros farmacêuticos dentro daquela mesma unidade, trabalhando em todo o processo, né, em todo o ciclo ali da assistência farmacêutica, vamos dizer assim, né, de uma forma bem generalizada, para possibilitar a entrega de um medicamento de qualidade, né? Então, eu acho que isso é um ponto que a gente não pode esquecer nunca, porque se eu não tiver uma administração legal, danou-se. Aqui na unidade nós somos 6 farmacêuticos clínicos, fora os farmacêuticos da gestão, da logística. Aí, assim, são 4 plantonistas, eu sou a diarista e o Renan como gestor da farmácia clínica, né? Então, assim, por exemplo, como ele falou, eu tô aqui todos os dias, então de um plantão para o outro, eu tô sabendo o que está acontecendo. Na ausência do Renan, eu também respondo por ele. Eu respondo pela equipe. Tenho também essa parte de liderança, ele tenta desenvolver mais essa parte em mim também. Ele me dá autonomia para poder falar. Ele sempre fala assim, o bom também é isso, você ter um gestor que te ouve, que consegue... desde das nossas... o que a gente precisa, o que ele pode fazer para melhorar, qual o plano de gestão que a gente consegue melhorar nisso aqui. Isso também é muito importante, né? Ter uma pessoa que consegue ter essa mente aberta como gestor, mas também de ouvir os seus funcionários, vamos dizer assim. E de saber como é que funciona lá na ponta, né? Exato. Meter a mão na massa quando precisa. Não adianta as imposições, né, virem de cima sem você saber o que está acontecendo no dia a dia. Às vezes, quem está atrás do computador inventa alguma coisa, alguma rotina que quem está na prática sabe que não vai funcionar. Então a rotina tem que... A direção tem que vir ao contrário, né? Tem que vir da prática para cima. Sim. Então, tudo que a gente pensa em fazer de melhoria aqui é primeiro discutido, né? Com a ponta para saber. Vocês acham que isso funciona? Vamos testar isso aqui hoje. O que vocês acham? Funcionou? A gente vai manter isso? Acho que a gente pode melhorar? Tem alguma sugestão? Então, a gente trabalha muito em parceria mesmo, né? É uma conversa constante, né? Não pode parar. Não o processo não é engessado, a não ser as coisas que a gente realmente recebe, né, de cima, que a gente precisa fazer de qualquer jeito, mas assim, o dia a dia não é engessado. O que a gente puder melhorar e tentar otimizar o cuidado farmacêutico, a gente consegue fazer. A equipe é bem boa, assim, todo mundo se ajuda na hora que precisa. Ontem mesmo teve uma dúvida de um médico de CTI, aí tem a farmacêutica clínica do CTI, aí ela falou, o médico perguntou X coisa,
Aí Renan já pesquisou numa base de dados e eu já fui na outra, aí a outra menina já falou, não, porque o paciente está assim, o que a gente pode fazer? E aí depois a gente achou a resposta, e aí ela que depois resolveu com o médico, mas antes disso ela teve um brief ali com a gente discutiu ali rapidinho o que poderia ser feito, e foi. Isso também é legal, ter uma equipe participativa. Sim, né? Aprende, né? Todo mundo aprende junto. Exato. E a gente tem que estar muito alinhado também com o que você falou dos farmacêuticos que não são da clínica, que são da parte do ciclo da assistência farmacêutica. Então, não dá para fazer uma boa clínica se o hospital não tiver um bom serviço de dispensação, por exemplo. Sim. Então, nem adianta pensar em fazer farmácia clínica se você não consegue entregar o medicamento no horário certo. Sim. Então, tem que começar por aí. Então, a gente tem que estar sempre, até há pouco tempo, a responsável pela parte da dispensação, da logística, ficava na mesma sala que a farmácia clínica, porque a gente já resolvia os problemas ali na hora de estoque, de alteração, de marca, de medicamento que faltou por algum motivo. Então a gente precisa ter essa parceria, né, bem desenvolvida, porque um depende do outro, né, o tempo todo. Então a logística percebe que não vai conseguir comprar ou não vai conseguir chegar ao medicamento a tempo. Então sinaliza a clínica vai pensar então o que a gente tem de alternativa para poder atender essa necessidade do paciente. Então a gente vai lá e vê as alternativas, discute, então isso aqui é o melhor. E aí leva para a equipe médica para poder discutir com eles se é possível a gente poder trocar essa terapia com segurança para o paciente. Então é importante que a gente seja uma equipe mesmo que converse para a gente poder ter todo o fluxo funcionando certinho, senão não adianta, não dá para sonhar em farmácia clínica eficiente se o mínimo da produção não estiver também funcionando corretamente. Sim, com certeza. Gente, queria agradecer muito a disponibilidade de vocês, né, para vocês estarem aqui falando um pouquinho, né, para o pessoal sobre essas questões de atividades clínicas do farmacêutico, né, pegando a experiência mesmo, né, do dia a dia de vocês. Então, queria agradecer muito a participação da Elaine e do Renan aqui no nosso podcast. Queria deixar aberto. Se vocês tiverem uma última consideração a fazer, fiquem à vontade. Queria agradecer novamente o convite. A gente gosta muito de falar sobre esse assunto, a gente gosta muito do que a gente faz. E a gente é filho da UF, não adianta. A gente fez a FRJ, mas a residência conquistou a gente. Então, nosso grupo de amigos hoje, né, próximos mesmo, veio daí, desse nosso contato na residência. Então a gente é muito suspeito para falar, mas a gente é muito feliz do que a gente faz. E falar que, assim, ser farmacêutico clínico é uma profissão difícil. Você tem que estudar, você tem que estar sempre atualizado, você tem que ter esse jeito aprimorado de falar com a equipe multidisciplinar, que às vezes a gente não tem essa vivência, né, na graduação, mas você tem que desenvolver essa habilidade. Mas no final, quando a gente consegue ver que é uma intervenção que a gente fez gerou um benefício para o paciente, ou mudou um fluxo que foi importante, que aumentou a segurança do cuidado daquele paciente, é muito gratificante. Então a gente se sente, né, mais ainda profissional da saúde, estando perto do paciente, vendo que a nossa profissão pode mudar, assim, a vida de quem está ali na ponta. Então, quem gostar da área, quiser conversar com a gente está aberto, procura nossas redes, LinkedIn, quiser conversar, pode ficar à vontade de entrar em contato. E a gente está até pensando em tentar receber pessoas aqui que tenham interesse em fazer algum estágio optativo, para a gente poder dividir um pouquinho da nossa vivência, que a gente acha que é muito importante a gente multiplicar e poder devolver um pouco que a gente aprendeu ao longo desses anos e poder fortalecer a profissão farmacêutica. Obrigado de novo. Eu também agradeço a Sabrina pelo convite, ao Ceatrim, a UF em si, né, que também tem minha paixão. Eu esqueci até de comentar que eu fiz o mestrado do GAFAR, né, que é na UF, trabalhando aqui como farmacêutica clínica. Então é um mestrado profissional também que me ajudou muito nessa parte mínima de gestão que eu faço aqui, mas de desenvolvimento como profissional de farmacêutica clínica me ajudou muito a abrir meus novos horizontes. O pessoal acha que o mestrado profissional é fácil, que é moleza, mas não é, tem que ter dedicação. Você precisa se empenhar naquilo que você gosta, escolher um orientador certo, escolher professores bons que vão te auxiliar durante essa caminhada
e que são pessoas que inspiram a gente também como um profissional. E é isso. Muito obrigada por tudo aí. Qualquer coisa, pessoal, pode mandar mensagem que a gente responde. Eu sou completamente apaixonada por o que eu faço. E é isso. Então, agradecido demais, né? Agradeço aí o Renan e a Elaine. E até a próxima, pessoal. A gente encerra aqui o nosso episódio do Medicasmento. Tchau, um abraço. Tchau. Este foi mais um episódio do Medicasmento, o podcast do Centro de Apoio à Terapia Racional pela Informação sobre Medicamentos, da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal Fluminense, cadastrado na Pró-Reitoria de Extensão da Universidade